Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Continuar um pouquinho a ideia que nós fizemos ontem, né? Nós estávamos calculando a medida das áreas de algumas figuras e, no caso, o círculo, né? É a medida que nós vamos ver. E como eu falei anteriormente, né? O círculo tem algumas particularidades que é exclusiva dele, digamos assim, né? E quem vai ser a voz de vocês no chat, vai comentar o que vocês estão dizendo aqui, é a professora Alessandra. Bom dia, alunos do 8º ano. Bem-vindos a essa aula. Não esqueçam, né, como eu estarei aqui lendo o chat de vocês, não esqueçam de, quando tiverem uma dúvida, colocar exatamente qual é a dúvida de vocês, porque como o Jonas também já disse, e eu também já comentei, o não entendi, às vezes a gente também não entende. E a ideia é, mesmo que tenham várias interações e infelizmente a gente perde uma pergunta ou outra no meio do caminho, é tentar sanar a maior quantidade possível de dúvidas que apareçam aqui para a gente, tá bom? E, como o Jonas disse, círculo e as suas especificidades. Então, é prestar atenção nos detalhes dessa aula. Isso mesmo, né? Então, hoje, continuando a ideia da habilidade 19 do 8º ano, né? Então, a EF08MA19. Nessa habilidade, nós vamos continuar a ideia da questão do círculo, né? Então, vimos na aula passada, se você não viu, né? Nós temos o comprimento, que é aquela borda da circunferência, né? E nós temos aí o círculo, que é toda a extensão, é o que acontece ali no meio, né? Que nós temos como o círculo. Na tela de vocês vai aparecer o que nós vimos ontem, aquela construção que eu fiz com vocês. PR, que a gente usava, né? E eu tenho a área ali, como o πr. Lembrando que o π é um número, né? Então a gente fez isso ontem, eu demonstrei com eles. Tentei aquela arte que eu tentei fazer ontem, né? De tentar medir, lembra a tampa da panela e tudo, né, Ale? Eu já falei para o Jonas que ele deu sorte que eu não estava moderando a aula dele ontem, quando ele tentou medir o tampo lá da mesa que estava lá no cenário. Mas, Jonas, só uma dúvida. A área não é πr ao quadrado? Boa, desculpa aí. Isso mesmo. Então, πr ao quadrado é a área, né, desse círculo. Então, temos que sempre observar, sempre identificar que como ele acontece e como algumas definições. A aula de ontem foi muito para essa construção. Te dava um valor de raio, você identificava a área, você te dava um valor de raio, você identificava o comprimento. Na aula de hoje nós vamos para uma particularidade, que é dentro aí no caso do círculo, que nós vamos observar algumas características que acontecem no dia a dia. Essas características, Ale, que vai aparecer para eles, é de uma definição do seguinte: são as particularidades do círculo, Ale. E assim, é o que eu tinha falado, né? A importância de prestar atenção nessas particularidades, porque na hora de resolver o exercício, não é? Principalmente na questão da interpretação, se a gente não tiver claro essas particularidades, a probabilidade de termos um problema de verdade é grande. Isso mesmo, né? E uma das coisas que geralmente eu comento, falo para todo mundo, é a questão das definições. Então, quando você olha lá no enunciado, observa, algumas coisas vocês têm que deixar claro. Quando eu olho para essas duas equações, né, essas duas igualdades, então 2πr e πr ao quadrado, o 2π, Ale, e o π aqui são medidas que eu conheço o valor, são valores numéricos. Então, o 3,14, como nós fizemos ontem, né, que é o valor de π, e o 2 são número. Ou seja, qual que é a relação que eu tenho aqui que sempre vai causar dúvida e é o que você precisa para calcular? É o raio. Digamos assim, se eu descobrir o raio, eu descubro tudo, não é? Se eu souber o valor do raio, o resto tudo fica fácil. Isso mesmo, né? Então, eu vou fazer um pouquinho devagar com vocês. Vai aparecer na tela, eu até tentei montar uma animação para vocês. Então, vai aparecer o seguinte. Então, tá assim. Essa construção está lá no caderno do aluno para vocês, na página 75, podem observar. E ele tem uma definição clara. O que eu quero calcular aí? Tá vendo esse amarelo aí, mais escuro, digamos assim? Eu quero calcular essa área. Então é como se fosse calcular essa borda aí, né? Então eu quero calcular só essa borda tirando esse centro. A definição que ele vai colocar
são de dois raios. Então, seja duas circunferências de raios distintos, ou seja, não é o mesmo raio. Inclusive, eu coloquei um R maiúsculo e um R minúsculo, um maior do que o outro, né? Então, o R maior que o R menor ali, que nós podemos observar. A área formada entre as duas circunferências é uma coroa, né? Então, a gente pode observar essa coroa, essa parte circular mais amarela. O que acontece? Eu quero calcular só essa área. Então, pode deixar na tela, nós vamos observar. Então, eu tenho o seguinte, primeira coisa, então eu tenho a área total, com esse R maiúsculo aí. Então, eu inclusive escrevi ali, ó, a área maior é o πr maiúsculo. Inclusive, coloquei esse R maiúsculo aí ao quadrado. E aí eu tenho a área do menor. Então, eu posso observar aí π, esse R menorzinho aí, como a área do menor. Como calcular, Lê? Simples, é só subtrair, não é? Então, eu pego a área formada do maior, subtraio, né, com a área do menor. Então, eu posso observar e entender isso da seguinte forma. Ó, vamos tentar reescrever essa equação para tentar ficar um pouco claro para vocês. Então, eu tenho a área. Então, a área aqui, no caso, eu vou fazer a área formada. Então, eu estou usando a letra F, tudo bem? Então, aqui é uma igualdade. Então, a área formada é pela letra F. Então, eu venho da área do maior, digamos assim, eu vou usar até o M maiúsculo, menos a área do menorzinho. Aqui, ó, coloquei um M minúsculo, beleza? Então, a área formada, essa coroa aí, essa parte que é a de fora, né? Então, eu vou fazer π vezes R maiúsculo, que é o maior, subtraio, no caso aqui, como π vezes o R minúsculo ali. Então, eu posso fazer isso aqui. Essa é a forma com que vocês vão identificar, com que vocês vão fazer, de como resolver a lei. Legal, né? A ideia de como resolver a área da coroa, né? Sempre ter essa ideia, vamos ver se eu entendi, sempre essa ideia do valor da área maior menos o valor da área menor. Essa é a ideia sempre, né? Para a coroa. Isso mesmo. Então, para identificar essa coroa, né? Sempre a área maior menos a área menor. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, em cursinhos, nós utilizam várias vezes, né? Fazem uso de fórmulas. Para quê? Para você fazer ali uma coisa mais rápida, uma coisa mais prática, digamos assim, né? Infelizmente, o que eu vou fazer só serve para isso. Não tenho outra definição que eu possa utilizar. Então, eu vou fazer a definição do seguinte. Existe uma coisa na matemática, Lê, que é a questão da evidência. Evidência é tipo assim, o que tem de igual entre eu e você? O que tem de igual é a beleza, né, Ale? Sim, isso não tenham dúvidas de que o que está em evidência entre nós dois é o cabelinho jogado dele e meus olhos verdes, tá bom, gente? Então, essa evidência é o que tem de igual. Geralmente, o que a gente coloca em evidência, né, o que a gente tem de igual, nós colocamos aqui. Se observar, lembrando que esses raios são diferentes, o que eu tenho de igual é esse valor de π. Então, eu vou manter esse valor de π em evidência, que a gente chama assim, né? E eu vou multiplicar por uma subtração. Então, eu vou fazer r ao quadrado menos o r minúsculo ao quadrado. Então, essa é uma das formas, não é obrigatório fazer, não é o jeito, talvez, mais certo de fazer, digamos assim, mas é uma dos meios, é uma das ferramentas, digamos assim, que nós na matemática utilizamos para calcular essa coroa, nessa parte que é a parte, digamos assim, que a gente tira. Então pensa, você fez lá o círculo, né? Você cortou a parte de dentro, furou, tirou, né? Você ficou com aquela parte só de fora. Então essa é uma das formas, subtraindo, no caso, o maior menos o menor, né? Sempre ao quadrado, vezes o π. Beleza, né, Ale? Sim, até porque se a gente for resolver essa multiplicação, que é a ideia da distributiva, você vai cair novamente no πr maiúsculo ao quadrado menos πr minúsculo ao quadrado, não é verdade? Isso então é mesmo, só uma né? forma simplificada de representar a subtração, não é? Isso mesmo, né? Então, geralmente em cursinho vocês identificam muito isso, vocês olham essas formas um pouco mais simples de tentar resolver, mas infelizmente, como eu falei, né, só serve para isso. Então, não é uma obrigatoriedade, por isso que eu quero que vocês coloquem qual que é a ideia
desse total é a área maior menos a menor. Então pensa, tirou um pedaço, você está subtraindo o maior menos o menor, essa é a ideia. Vamos tentar fazer um exemplo para ver se a gente consegue colocar em números isso, vocês conseguem resolver. Na tela de vocês vai aparecer, tá assim, ó. Foi solicitado a um engenheiro um projeto para a produção de uma peça circular. Então foi lá, pediram para o cara fazer essa peça aí que está na imagem para vocês. Que será parafusada, ou seja, eu preciso parafusar entre essa peça. Por isso que eu preciso ela sem nada no meio, né, Ale? Então eu preciso parafusar ali, né? Aí, essa chapa de metal, então eu preciso furar esse meio. Com o modelo, o engenheiro recebeu uma foto, que nem vocês estão recebendo aí. Como se trata de uma máquina de médio porte, a peça deve ter, no caso aí, né? Como é uma máquina que vai fazer, porque na mão seria muito difícil, tem raios, ó, já indica. O raio maior 7 centímetros e o raio menor 4 centímetros. A pergunta é, calcule a área da superfície da chapa que será coberta quando a peça for parafusada. Aí, para facilitar, é uma coisa que geralmente acontece, Ale, a gente usa geralmente o π como 3. Então, na aula de hoje, nós vamos usar o π como 3, porque como ela demanda alguns passos muito específicos, então nós vamos fazer esse passo aí de calcular o π como 3 para tentar facilitar o nosso lado aqui, né? A questão da conta e da multiplicação, né, Ale? Sim, e também a ideia, até para eles compreenderem melhor a ideia desses passos, né? Isso mesmo, né? Então, vamos tentar fazer, eu vou mostrar aí na tela para vocês, fazendo na ideia, né, na proposta de como que é uma área maior menos a área menor, né? E a gente vai fazer. Então, na tela aparece assim, ó. Então, calcule a área, né, dessa superfície em verde, né, que vocês estão fazendo, que é essa coroa, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Calcular a área do maior, ou seja, a área total, que é o 7, que é o raio maior. Então, eu fiz lá, 7 ao quadrado, 49, vezes 3, 147 centímetros quadrados é a área do meu maior, ali. E lembrando que, quando eu tenho uma multiplicação e uma potência, primeiro eu resolvo a potência, como o professor Jonas mostrou, e só depois a multiplicação, tá bom? Isso mesmo. Aí eu vou fazer agora o do outro, da área do menor, tá, Ale? Então, na área do menor, vai aparecer ali para eles na tela. Então, eu pego 4 ao quadrado dá 16, vezes 3, eu encontro 48. Então, eu tenho a área do maior e a área do menor. O que eu vou fazer? Subtrai. 147 menos 48 dá 99. Então, eu encontro a área aí dos dois valores, né, na forma com que a gente pode identificar. Vamos tentar fazer isso aqui comigo, Ale? Vamos. Então, vou fazer que nem foi feito ali na tela. Maior menos o menor e tentar resolver. Então, a área, no caso ali, eu vou colocar da circunferência maior com M maiúsculo. Então, eu tenho π vezes R ao quadrado aqui do maior. Então, R maiúsculo. Então, a área do maior, né, ó, 3, que é o valor de π, eu não estou usando 3,14, porque está no enunciado. E aí eu pego a área do maior, que é 7 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado, 49. 3 vezes 49 lá. 147. Isso aí, centímetros quadrados. Então, calculei a área do maior. Vou fazer a área do menor. Então, a área do menor, mesma ideia. 3 vezes, que é o valor de π. Qual que é o raio do menor? 4. Então, 4 ao quadrado, eu encontro aqui, ó, 3 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 16... 48. Beleza? Então, eu encontro aqui, ó, 48. Só subtrair os dois, né? Então, a área, no caso ali, a área da superfície, vou usar um S aqui, né? 147 menos 48. E aí eu vou encontrar lá os 99, né, Ale? Isso mesmo. Lembrando que, como é área, unidade de medida é centímetro quadrado. Isso mesmo. Vamos tentar de uma outra forma? A outra forma lá, que é a área da superfície, então eu encontrava π vezes o maior ao quadrado menos o menor ao quadrado. Aí eu vou precisar da sua ajuda aí, já pega a calculadora, vamos tentar fazer aí.
Então, o que, que eu tenho? O π, a gente falou que é 3. 3. Então, substituo aqui como 3. O R é o 7 7 primeiro ao maior. quadrado. Isso. E no caso aqui, o menorzinho é 4. 4 ao quadrado. Certo? Isso. Beleza. Então, a área da superfície vai ser 3 vezes 7 ao quadrado, eu encontro... 49. Beleza. E 4 ao quadrado? 16. Boa. Quanto dá essa subtração aqui? 33. Beleza. E 33 vezes 3? Os mesmos 99 que tínhamos encontrado antes, correto? Ainda bem que a matemática não erra, né? Senão eu ia passar carão aqui agora, né? A gente erra, eles, graças a Deus, não. Ainda bem que a matemática não erra. Então dá o mesmo valor, ó. Escolham o que vocês quiserem como conta. Sempre escolham o que vocês acharem mais fácil. Por que eu digo isso? Porque eu posso fazer de um jeito, a Alessandra pode fazer de outro e assim sucessivamente, né, Ale? Exatamente. E aí o que acontece? É a forma como é mais fácil para que eu compreenda o que eu preciso fazer. Né? Lógico, são duas formas ali, a escolha entre uma delas. Também não é para sair inventando fórmula ou equação algébrica, nada do tipo. Né? Mas aquela com a qual vocês se identificam melhor para resolver os problemas relacionados a círculos. Isso mesmo, né? Então, vamos tentar aí fazer um exercício. Hoje a aula um pouquinho mais detalhada nessa parte do círculo, né? Então, vai aparecer na telinha aí para vocês e eu vou dar algumas dicas de como resolver. Então, a primeira atividade diz o seguinte: qual deve ser a área da região colorida, no caso em azul ali, né? Para que os raios da circunferência que deram origem a ela assumam os valores iguais a 25 centímetros e 20 centímetros. Então, já estou colocando o raio ali. E para facilitar a conta, eu peço para você utilizar o π igual a 3. Está no caderno do aluno essa resolução deles, Ale. Está na página 76. Lembrando que é o volume 2, né, para não ter problemas. Isso mesmo, né? Então, nessa conta, o que, que vocês vão fazer? O que, que vocês vão executar? Duas formas. Primeiro, calcula a área do total. Achou a área do total? Beleza. Acha a área do menor. Achou a área do menor? Subtrai o maior, menos o menor ali, você vai encontrar a área, no caso da coroa. Reparem, só que essa coroa foi dividida em 4 partes, hein? Foi dividida em 4 partes, tá aí, ó. Você vai ter que fazer depois uma divisão por 4. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia, que era, no caso, como nós colocamos dessa equação aí. Área, no caso, o raio maior ao quadrado, menos o raio menor, né? Ó, o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Então, nós identificamos esses dois e multiplica aqui, ó. Vocês podem utilizar como essa área aqui, né? Vocês podem ver como essa equação. E depois eu também tenho que dividir por 4, né, Ale? Era isso que eu ia falar. Independente da forma com a qual vocês se identificaram melhor, nessa atividade existe, nos dois casos, a necessidade da divisão por 4, porque o nosso círculo também foi dividido em 4 partes. Então, eu quero saber uma parte de todo o círculo, não é isso? Isso mesmo, né? Então, aí no caso é 1/4 do círculo, né? 1/4, né, dessa parte aqui nós tentamos identificar. Então, tomem bastante esse cuidado. Como é uma operação muito grande, vou dar até um tempo maior, que geralmente eu não faço isso, tá? Vou dar até 5 minutos para vocês. Então, tentem resolver. Não coloquem no chat por enquanto o que vocês acham, tal. Façam primeiro a conta e aí depois vocês coloquem no chat a resposta de vocês. Não entendeu um passo? Coloca onde não entendeu, que aí eu tento refazer. Claro, eu vou fazer essa conta das duas formas com vocês depois, tá bom? Então, bom trabalho aí para vocês e a gente já retorna.
Jonas, nós temos várias respostas. Nós temos muitos alunos que não entenderam o que significa o R, que é o raio, Boa. a ideia do pi, né, da representação do pi, que perguntaram, o que significa essa letra estranha? Né? A letra estranha é o nosso pi, na verdade. Temos respostas equivocadas, não vou mentir, né? Então, por exemplo, nós temos... e temos várias respostas certas. Acontece, né, nessa atual construção da habilidade, né? Isso, e eu acho que é importante a ideia do erro, que é o que a gente tem comentado sobre isso, a ideia do errar, identificar aonde errou para que não erre novamente, não é isso? Então, por exemplo, a Isabelle, ela falou que são 675 metros quadrados. Boa. Raul Andrade, olha eu, Raulan, doida. Raul Andrade, tem o Dei, Afonso, Luiz Fernando, falaram que é o João Gabriel, que é 45 centímetros. O Caio, o Natan, falaram, o Alan, a Letícia, e tiveram vários outros que disseram que é 168,75 centímetros ao quadrado. Victor Hugo, 33,75. Tivemos 30 centímetros quadrados do Vitor Félix. O Pedro, ele disse que é certeza que são 90 centímetros. O Pedro Alves, o Pedro está bem convicto disso. E agora? E a gente tem 7,5, 168,78, 30, várias respostas, 16,25. E agora, Jonas? Vamos tentar, então, construir, né, essa ideia e esse conceito da seguinte forma. Vou fazer das duas formas. Primeiro, a ideia do maior menos o menor ali, e você identifica qual que é, no caso, o contexto da aula. Depois, eu vou fazer pela outra forma, né? Tentar facilitar aí um caminho um pouquinho mais fácil. Na tela de vocês vai aparecer resolução, aí eu tentei também montar uma animação para a gente ver o passo a passo. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a área, o raio do maior, que é o 25, então 25 ali é o maior, e fiz ele ao quadrado. Então, 25 ao quadrado eu acho 625. Beleza. Multiplico por 3, que é o valor de π que eu estou usando. Lembrando, o valor de π que eu estou usando aí, está no enunciado, é para facilitar a conta. Para a gente não ter que usar o 3,14 toda hora, né? Eu encontro 1.875, ok. Fiz isso daí. Vou fazer agora do raio menor. Raio menor é o 20. 20 ao quadrado, 400, vezes 3 lá, 1.200. Subtrai a área do maior menos o menor. Então, eu encontro 675 centímetros quadrados. Até aí, Ale, seria uma resposta certa, pensando num círculo inteiro, né? Exatamente. O 675 ele é válido quando estamos falando da coroa de um círculo completo, mas não é o nosso caso. Então, se eu paro a resposta ali, ela está, né, no caminho certo, no meio certo, mas vai ficar faltando uma etapa. Qual que é essa etapa, Jonas? No caso dessa etapa, é dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque eu estou dividindo, no caso, o círculo em 4 partes. Pela imagem eu consigo identificar isso, né? Então, na telinha de vocês vai aparecer ali a última parte, ó, que eu vou ter ali, ó, a resolução, ó. Então, 675 dividido por 4, 168,75. O centímetros quadrados ali encontro no valor. Então, essa é uma das formas de vocês fazerem no passo a passo aí, conseguir identificar. Vamos tentar fazer, né? Então, tentando identificar isso, Ale, eu vou tentar fazer pelo outro modelo, e aí eu vou pedir ajuda para você, para a gente executar. Então, eu vou aqui pelo outro modelo já direto. Então, área da superfície, Ale. Então, vamos lá. Então, eu tenho π vezes o R maiúsculo ao quadrado, né? Menos o R minúsculo aqui ao quadrado. Os valores que eu vou substituir. Então, eu sei que o R maiúsculo é o 25, né? E o minúsculo é 20. E o minúsculo é 20. E o π é 3. E o π aqui, ó, já vem aqui como 3. Então, a área
da minha superfície aqui como 3. E lembrando que o R é raio, tá bom? Isso, Raio da circunferência. Esses dois valores aqui são raio. Então eu venho 3 vezes 25 ao quadrado. 625. Boa. 20 ao quadrado. 400. Ok. Então, tá, entre parênteses eu faço primeiro a subtração, né? Então eu vou fazer primeiro a subtração aqui. Quanto que dá essa subtração? 625 menos 400. 225. 225. Se eu multiplicar... 675. Igualzinho o anterior. Só que isso é do total, né? Então eu tenho que pegar agora o quarto disso, né? Então eu divido por quarto. Então essa área aí que eu vou encontrar é o 675 dividido por 4. Quando eu faço essa divisão, eu encontro lá, né? 168,75 centímetros quadrados por que área. Beleza? Então, qualquer uma dessas duas aí, vocês podem identificar, vocês podem fazer da forma com que vocês acharem mais fácil. Aqui é apenas uma das formas de executar, né? Ela é apenas um jeito de você poder ver. E na matemática só existe resposta errada, né? Não existe método errado, né? Isso daí é verdade. No final das contas, o problema pode estar no passo a passo. Eu posso ter, por exemplo, multiplicado antes de resolver a potência, que isso pode acontecer. Se no caso dessa última forma que o professor Jonas fez o cálculo, ao invés de eu calcular primeiro a diferença que está dentro dos parênteses, eu pegar e multiplicar o π pelo valor do primeiro raio. Então, são erros considerados normais, não é? De certa forma, mas que acontecem, né? Acontecem e é só perceber. Não, pera. Tem a multiplicação, tem o parênteses, primeiro parênteses. Sim. Tem a multiplicação e tem potência, primeiro a potência. Beleza, né? Então, essa aí eu apresentei para vocês a forma da coroa, digamos assim, nessa parte circular, mas não é o único jeito de você calcular uma parte, né, da área desse círculo. Existe a forma de você calcular com a utilização do ângulo. Na tela de vocês aí vai aparecer como se a gente tivesse feito, né, o círculo em partes, né? Então, eu posso pensar aí no círculo, né, como um setor, né? Ele é um setor inteiro, ele é uma dimensão, e eu quero apenas uma parte desse círculo. Isso daí está no caderno do aluno de vocês, vocês podem observar, está lá na página 75, né? Nós vamos fazer apenas uma observação desse contexto, de como nós podemos encontrar. Eu posso olhar da seguinte forma, eu quero apenas, na primeira figura ali, é quase um triângulo, né? É como se formasse um ângulo ali, o ângulo O, né? Entre o A e o B. Então eu formo ali um triângulo, né? Eu posso identificar. Como eu posso fazer isso? Da seguinte forma. Então eu tenho a área total, πr ao quadrado. Beleza. Então eu penso nessa área total. Se eu pegar metade, então eu penso lá no círculo. Se eu pegar metade do círculo, eu não divido por 2, Ale? Isso, que é sempre a idade. O dobro, multiplico por 2. Metade, divido por 2. Beleza. E se eu pegar um quarto? Dividir em 4 partes. Então, eu peguei uma das 4 partes em que eu dividi o meu círculo. Que é o que a gente fez na anterior, né? A gente fez a questão da parte ali dividida em 4. Mas, se eu pensar, eu posso pensar em ângulo também. Eu posso dividir em 360 partes, não posso? Pode, porque daí cada parte terá 1 grau. Ou seja, se a gente pensar, né? Isso mesmo. Então, para eles ali, ó, como aparece na tela, em azul ali, eu tenho πr ao quadrado dividido por 360. Digamos assim, seria um ângulo, né? 1 grau só dessa parte. E se eu quisesse mais graus, o que eu faria? Eu multiplicaria, né, Ale? Então, por exemplo, ali, ó, eu quero 36 graus de 360. Vou até tentar desenhar isso. Se alguém reclamar, eu não vou nem comentar, porque a questão de desenho aqui não cabe a mim, tá? Depois ele fica bravo quando eu dou risada, mas ele provoca. Então eu tenho aqui, ó, um trecho, né? Ó, tem um pedaço de uma pizza de mussarela de 36 graus aqui, tá, Ale? Mussarela. Mas vamos lá, tá certo. Beleza, é um pedaço daquele círculo completo. O que eu faço? Você concorda que isso aqui é 36 de
360 graus? Sim. Beleza? Então, se eu quero só essa parte, eu multiplico lá, né, pelo πr ao quadrado. O que eu vou ter aqui? 36 πr ao quadrado de 360. Que se eu quisesse, eu poderia também simplificar e escrever de uma forma mais tranquila? Pode simplificar. Isso aqui você pode fazer como você quiser. Você pode dividir por 36 aí, você pode, que daria πr sobre 100, né? Ó, vou até fazer aqui. Se eu dividir por 36 aqui em cima, ó, cancela esse 36. Se eu dividir em cima por 36 aqui, dá só o πr, né? πr ao quadrado. Se eu dividir 360 por 36... 100. 100, ó. Então, é uma parte, né? Então, qual que é a ideia aí? Vou até voltar na telinha aí para vocês, ó. Então, a ideia que eu tenho na tela, quando eu pego 336 sobre 360, eu tenho um ângulo qualquer, x ali, né? Um valor qualquer, x, dividido por 360. Simples. Multiplica pela área e divide por 360. É importante frisar isso, ó. Então, vou colocar de novo a área da superfície, né? Para a gente tentar identificar. Então, eu vou ter sempre o πr ao quadrado vezes. Então, o que eu estou multiplicando? Um ângulo qualquer. Como eu estou pegando o ângulo? Circunferência total, né? O círculo, 360, né, Ale? Isso. Ô, Jonas, aproveita o desenho do seu pedaço de pizza. Boa, pode falar. Né? Professor, não estou conseguindo entender como achamos o R da circunferência. Então, acho que mostrar para eles isso. Boa, então aqui ó, tem Pedro Henrique que perguntou. Pedro, aqui ó, tem um pedaço de pizza, né? Vocês podem identificar o pedaço. O que é o raio? O raio é do centro, ó. Pensa numa circunferência total aqui. Do centro da circunferência até essa extremidade. Isso aqui a gente chama de raio, né, Ale? Então, aqui é um raio, ó, daqui para cá. Daqui para cá também é um raio, né? Então, a gente pode identificar o raio dessa forma, né, Ale? Isso, então o raio é a medida do centro da circunferência, né, no centro do círculo, até a borda, né, vamos colocar dessa forma, até a extremidade dele, tá bom, Pedro? Isso mesmo, tá? Então, essa ideia aí que eu estou colocando só no final, é para vocês verem, quem quiser, é um aprofundamento aí, os professores de vocês conseguirem fazer. Infelizmente, nós não temos tempo, né? Tá até acabando o meu tempo relacionado a esse aprofundamento. Então, tentem aprofundar um pouco sobre isso, que basicamente vocês conseguem resolver qualquer valor aqui. No caso, eu coloquei aqui, seria para qualquer raio. Então, por exemplo, 36 graus, se eu colocasse um raio 10 aqui, eu conseguiria resolver. Então, essa ideia aí é de como a gente calcula, né, Ale? É isso mesmo, gente. É aquilo que a gente falou no começo da aula. Existem várias particularidades e aí é prestar bastante atenção em cada uma delas, não é, Jonas? Isso mesmo, né? Só vou mostrar para vocês um exemplo que está no caderno do aluno, tá? Vocês podem colocar como resposta essa participação. Então, lá na página 75 tá assim, ó. Então, eu tenho uma circunferência, né? Eu tenho um círculo, né? Circunferência em vermelho e o círculo ali. E eu quero 67 graus. Tá lá, 67 sobre 360 ali. Então, simples, achei a área do setor, bem simplesinha. Sim, é só lembrar essa ideia de multiplico pelo valor que eu quero do ângulo e divido pelos 360, correto? Isso mesmo. Agradeço muito a presença de todos. Nós encerramos aqui essa questão da medida, né? Amanhã a gente vai começar uma habilidade nova. Essa habilidade foi a 19 do caderno dos setores selecionados, né? Habilidade do 8º ano. Continue os estudos. Muito obrigado pela presença, viu, Ale? Eu que agradeço, Jonas. Alunos, muito obrigada pela participação de vocês. Continuem estudando e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.